Filipenses 4, 21 a 23. Então a palavra de Deus diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus aqui conosco. Pai amado, bondoso Deus, nós rogamos a Ti agora, Senhor, em primeiro lugar, Te agradecendo pela palavra de Deus, pela Tua revelação a nós, que tanto nos ensina, que tanto nos mostra o caminho, uma verdade absoluta que podemos ter diante de nós, podemos nos enriquecer cada vez mais, mas principalmente é através dela que nós encontramos salvação por meio de Cristo Jesus. Pai, que seja Tu falando a nós aqui essa noite, Deus, guia a minha boca e guia o coração de cada um aqui, direcionado unicamente para as Escrituras, com humildade e reverência, sabendo que ela é a palavra de Deus. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, ao ler e meditar esse pequeno trechinho do texto para encerrar a exposição de Paulo aos Filipenses, eu fiquei pensando na leitura, se todas as pessoas que chegam até esse texto conseguem compreender ele da maneira correta. E isso por conta de palavras que ao longo da história, ao longo dos tempos, elas tendem a mudar o seu sentido original. Eu já conversei várias vezes o quanto as palavras acabaram perdendo aquele sentido que Deus planejou. Por diversas vezes nós falamos que o amor hoje é apenas um sentimento, As pessoas dizem que amam uns aos outros como um mero sentimento, mas a palavra de Deus traz o amor como uma ação da vontade, Deus diz: amem os seus inimigos, Como é possível ter um sentimento de amor por um inimigo? Não, ele fala que você tem que agir amando o inimigo. Então o amor é uma ação da nossa vontade. E aqui nesse texto eu acho que tem uma palavra que é chave, que talvez mude a compreensão drasticamente desse texto, que é a palavra santos aqui. Ele repete no versículo 21 e no versículo 22. E a palavra santos, que foi traduzida do grego hagios, que possui literalmente significado de sagrado, puro, sem culpa, consagrado, e que no Novo Testamento essa palavra adquiriu um sentido moral de separação do mundo, de ser separado por Deus do mundo. Então, santo, irmãos, quando nós lemos nas Escrituras, ele significa isso, ser separado por Deus. E diante do significado bíblico da palavra santos, o meu objetivo aqui essa noite é responder 3 perguntas fundamentais sobre os santos de Deus, sobre as pessoas que foram separadas por Deus, com base no texto que nós lemos agora aqui, de Filipenses 4, 21 a 23. E essas 3 perguntas são: quem são esses santos? Onde eles estão? E como eles são? São as 3 perguntas que nós tentaremos responder com base no texto que nós lemos. E o meu desejo, irmãos, é que a resposta que nós chegaremos para essas 3 perguntas básicas, quem, onde e como, nós possamos ter um entendimento correto, bíblico e verdadeiramente cristão sobre esse assunto. Então a primeira pergunta é: quem são os santos de Deus? E nós vamos responder essa pergunta com base na primeira parte do versículo 21, onde Paulo diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Irmãos, é costume de Paulo encerrar as suas cartas com uma saudação e uma bênção apostólica. E é exatamente isso que ele faz aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E para nos ajudar na compreensão aqui do texto, eu creio que essa nova versão que nós temos no Brasil, a nova versão transformadora, a NVT, ele trouxe esse versículo de uma maneira bem interessante que nos ajuda a compreender. Ele trouxe assim: transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Cada um aqui no texto é a mesma coisa que dizer todos os santos. Transmitam a todos os santos a minha saudação, é que Paulo está falando. Mas é claro que Paulo ele não tinha a intenção de dizer que eles deveriam, os filipenses deveriam ir atrás de cada crente do mundo para passar e transmitir a saudação de Paulo.
mas que eles deveriam transmitir essa saudação a cada um dos santos que eles tinham contato direto. E então aqui vem a primeira pergunta: quem são de fato os santos? E a resposta é dada nesse versículo 21. Os santos são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, uma pessoa é separada por Deus. Em Cristo, uma pessoa se torna pura. Em Cristo, uma pessoa se torna sem culpa. Em Cristo, uma pessoa é consagrada. Ela é santa. É muito diferente do que muitos pensam, irmãos, que uma pessoa é santa pelos seus próprios méritos. Essa é uma ideia muito, muito comum, irmãos. Quem nunca ouviu dizer um ditado: fulano é uma santa pessoa? Essa maneira de falar, o que ela quer dizer? É a ideia de que aquela pessoa é boa. Ela possui méritos. Só que essa ideia traz que o princípio da salvação, de ser santo, está atrelado àquilo que a pessoa faz, às obras, aos feitos daquela pessoa. Só que a Bíblia é muito clara ao afirmar que ninguém consegue, através dos seus próprios esforços, se tornar puro. Ninguém consegue se livrar da sua culpa diante de Deus. Você pode ver claramente essa verdade sendo dita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, que ele diz: estamos todos impuros. Todos. Impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. É isso que o profeta diz. Se você chegar com tudo aquilo que você faz de melhor diante de Deus, aquilo é trapo imundo, é pano sujo diante da santidade de Deus. E aí nós temos essa mesma verdade sendo dita novamente por Paulo lá no Romanos capítulo 3, nos versos 10 a 12, onde ele vai dizer: ninguém é justo. Ninguém. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca Deus. Todos se desviaram. Todos se fizeram inúteis. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. É o que Paulo diz. Fica muito claro que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não é culpado, que é uma boa pessoa, que nunca fez mal a ninguém, que é puro. É por isso que nas Escrituras, além de Deus, Ele mesmo se revelar a nós, as Escrituras nos revelam quem nós somos. As Escrituras nos expõem. Precisou Deus nos revelar que todos nós somos impuros. Precisou Deus dizer que todos somos pecadores. E precisou Deus dizer isso porque eu tenho certeza que nenhum de nós chegaria nessa conclusão sozinho. Porque dentro de nós temos um orgulho que fica dizendo: mas eu sou melhor que o fulano que está do meu lado. Eu sou melhor que aquele outro. Só que a Bíblia diz mais do que isso. Ela diz que nenhuma pessoa possui condições próprias de ser santo. E aqui paira um dilema no ar. Se isso é uma impossibilidade humana, como Paulo pode mandar saudações a cada um dos santos, sendo que ele mesmo, a Bíblia afirma que não é impossível para o homem? E esse dilema ele é respondido aqui nesse texto. Isso é possível porque, estando em Cristo Jesus, nós nos apossamos da santidade dele. Se eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, Deus não olha mais para os meus trapos imundos, mas Ele enxerga a santidade de Jesus em mim. E Romanos, capítulo 3, verso 23 a 26, ele vai deixar isso muito claro. Ele diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus,
Mas Ele mesmo, com sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deus declara justo, declara santo todo pecador que crê em Jesus Cristo. Agora sim, irmãos, nós podemos responder a pergunta número 1. Quem são os santos? E os santos são todo aquele que em Cristo Jesus é declarado justo por Deus, o nosso Criador. É por isso, irmãos, que não há ninguém mais santo do que o outro. Não existe pessoa mais espiritual do que as outras. Não existe isso hoje, não vai existir amanhã e não existiu no passado. Alguém que tivesse uma santidade superior a outra pessoa, porque é Cristo quem nos declara justo. Todos estamos no mesmo barco. A única coisa que difere uns dos outros é Cristo. Existem aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. E entrando na questão dos santos populares, que a gente vê no catolicismo romano, diante desse princípio, aquilo que a palavra de Deus está ensinando, fazer orações em nome de qualquer outra pessoa que não seja Cristo é absurdo aos olhos da palavra de Deus. Porque a Bíblia afirma que todas as pessoas são pecadores, que ninguém se tornou santo pelos seus próprios méritos, mas unicamente pelos méritos de Cristo. Mas por outro lado, irmãos, eu não quero retirar totalmente o mérito de pessoas, como por exemplo Santo Agostinho, São Pedro, o próprio São Paulo, e não se escandalize com a minha maneira de falar, porque eu não tenho problema de chamá-lo assim, porque eu entendo que eles são santos por causa da sua união com Cristo. Eles foram homens santos porque eles creram no Senhor Jesus, eram legítimos cristãos. Foram santos, separados por Deus e foram cristãos exemplares, que Deus usou grandemente a vida deles em favor do Evangelho. Mas isso não significa que Deus deu a eles poderes semelhantes a de Cristo, como intercessão, onisciência, onipotência, que são atributos exclusivos da Trindade divina. Nós costumamos, irmãos, a condenar fortemente os santos católicos. Mas eu vou te dizer que diferença existe na imagem do santo e em fazer uma fila na frente do pastor para receber uma bênção. Qual diferença existe? Fazer uma fila na frente de alguém para receber uma oração não é conferir uma santidade semelhantemente idólatra? Dizer que a oração do pastor tem mais poder, tratar esses homens como mais espirituais, sendo que a Bíblia ensina o sacerdócio universal, onde qualquer pessoa pode se dirigir a Deus, porque nós confiamos não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Como podemos, então, agir dessa forma? Eu não estou dizendo que nós não podemos orar uns pelos outros, irmãos. Sim, nós não só podemos, como devemos. Mas o ponto é a exaltação de algumas figuras como sendo mais espirituais que os outros cristãos. Isso é conferir méritos ao homem, ao invés de confiar apenas nos méritos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos podemos ser santos. E para isso, basta confiarmos unicamente
em Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz. Devemos estar em Cristo, porque isso é o sinal de termos sido separados por Deus. Então, irmãos, respondendo à primeira pergunta, quem são os santos? A resposta é: os santos são cada pessoa, cada indivíduo que foi tornado limpo dos seus pecados, que foi justificado, que foi consagrado, separado por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A segunda pergunta sobre os santos é: onde eles estão? Dê uma olhada no verso 22. Paulo diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Onde estão os santos? Onde podemos encontrar aqueles que são separados por Deus em Jesus Cristo? E esse versículo tem algo muito relevante a nos dizer sobre a resposta a essa pergunta. Paulo escreve aqui uma saudação final aos filipenses que partia dele e dos santos que estavam com ele, é o que ele diz. E ele dá um destaque especial aos da casa de César. Essa expressão, irmãos, traz algo muito importante e relevante para a gente responder essa pergunta: onde estão os santos de Deus? Na Nova Versão Internacional, que o irmão leu aqui antes do texto de Marcos, ele vai trazer esse versículo assim: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Essa é uma referência, irmãos, que sugere que haviam convertidos dentro do serviço civil do Império Romano. E aqui pode ser uma referência aos soldados da guarda pretoriana, algum escravo ou ainda um ex-escravo do palácio de César. Em qualquer um dos casos, irmãos, isso indica uma pessoa de poder e prestígio para aquele tempo. A guarda pretoriana era a elite militar romana. Essa guarda possuía um contato direto com o imperador. E por incrível que pareça, irmãos, os escravos e ex-escravos do Palácio Imperial, eles possuíam um poder e um prestígio maior dentro do império, dentro da cultura daquela época, que qualquer cidadão livre e rico daquele tempo. Então eram pessoas de prestígio social. Nós não sabemos exatamente quem eram essas pessoas da casa de César. Mas em qualquer uma dessas possibilidades que eu falei, aos olhos humanos, são conversões improváveis. Pessoas que certamente os cristãos daquela época olhavam com dificuldades para pregar o evangelho a elas. Mas o evangelho foi pregado. E pregado por Paulo. Nós não podemos esquecer que Paulo provavelmente estaria preso em Roma nessa altura. Qualquer guarda que estivesse vigiando Paulo, ele naturalmente ouviria o evangelho da boca do apóstolo. Da mesma forma que os escravos que ali trabalhavam. Então, graças a Deus que Paulo não fez esse julgamento de que essas pessoas eram muito difíceis de crer. Ele simplesmente anunciou as boas novas. Conforme ele mesmo vai dizer em Filipenses, lá no capítulo 1, lá no início da carta, no verso 12 e 13, ele diz: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu, ele está falando da prisão que ele estava, ele diz: tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda pretoriana do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Mas o que isso teria a contribuir para nós respondermos a pergunta deste ponto? Saber que Deus salvou pessoas de dentro da casa de César, um lugar improvável, até mesmo do evangelho chegar lá. Isso nos mostra que os santos estão em todos os lugares. Até mesmo em lugares onde nós consideramos impossíveis para o avanço do evangelho. E esse fato, irmãos, pelo menos para mim, enquanto estava meditando no texto, fortalece ainda mais uma doutrina chamada de graça irresistível de Deus. Os eleitos de Deus serão alcançados. Não é possível resistir. Deus tinha santos na casa de César. E a única forma de alcançá-los era através da prisão de Paulo.
Certamente, irmãos, esse local não seria alvo de missões evangelísticas. Os cristãos daquele tempo dificilmente teriam coragem de ir até o império, que era hostil ao cristianismo, porque já havia um início de perseguição, para proclamar o evangelho. Mas Deus usa de circunstâncias desfavoráveis para alcançar os seus. Diante disso, é que a música que nós cantamos agora faz tanto sentido. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E isso, irmãos, confirma um texto bastante conhecido de João 3,16, que vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todas as pessoas do mundo, indiscriminadamente, cada um, cada indivíduo. É isso que o texto aqui afirma. Se você acha que sim, irmão, que Deus amou todas as pessoas, segundo João 3,16, você terá sérios problemas para interpretar um texto logo a seguinte, em João 16, 7 e 8, que vai dizer que convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Jesus está dizendo que ele teria que ir, seria assunto ao céu, para enviar o Espírito Santo. E ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem convencido todas as pessoas, cada indivíduo, sobre o seu pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo que os espera. Longe disso acontecer, irmãos. Longe disso. As pessoas permanecem zombando de Deus, se lambuzando nos pecados, vivem como se o juízo nunca fosse chegar. Então o mundo, em João 3,16, não pode significar todas as pessoas. E é por isso que nós vamos para o contexto e descobrimos que para o judeu daquela época, mundo significava não cada pessoa, mas todos os povos, todas as nações fora da nação de Israel. Jesus, quando disse que Deus amou o mundo, ele afirmou que Deus amou pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as nações. Deus tem os seus santos, os separados por ele, em todos os cantos do mundo, desde a casa de César até a Europa, a África, a Ásia, até mesmo na Argentina. Os eleitos de Deus, irmãos, os santos, os separados, estão em todos os lugares, até mesmo nos lugares mais improváveis. E existem aqui lições preciosas que nós podemos aplicar na nossa vida de maneira prática. Aprender com Paulo que devemos proclamar o Evangelho em todas as ocasiões. Devemos em qualquer circunstância. Porque alguém pode pensar numa situação pior do que a que ele estava passando para proclamar o Evangelho mesmo assim. Preso injustamente, em sofrimento. E o que ele fez? Conforme ele mesmo afirma, tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo permaneceu firme, alegre no Senhor e proclamando o Evangelho de Cristo. Exemplos como o de Paulo, eles não dão margem para nós pensarmos coisas do tipo: mas aqui não é um lugar bom para mim estar falando de Jesus. Acho que eu vou esperar uma oportunidade melhor para proclamar as boas novas. Da mesma forma, irmãos, que nós não podemos fazer falsos julgamentos de quem merece ou não merece ouvir o Evangelho. Não é isso que acontece muitas vezes conosco? A gente tende a pensar nas pessoas que são alvos mais fáceis. A gente seleciona um grupo. Eu vou falar o Evangelho para esses aqui porque eu acho que eles vão acreditar. Nós classificamos os possíveis dos impossíveis de serem alcançados por Deus.
Mas nós temos diante de nós um texto que Deus nos mostra que Deus tem os seus santos nos lugares mais improváveis. A começar pelo próprio apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que se nós conhecêssemos Saulo de Tarso, o perseguidor, o matador de cristãos, nós imediatamente colocaríamos ele na nossa lista dos impossíveis. Saulo não vai se converter. Saulo não vai crer nessa mensagem. Só que isso não cabe a nós, irmãos. A nossa função no plano da salvação é proclamação. Somos um instrumento para levar a palavra de Deus, anunciar as boas novas a todas as nações. E quando nós não fazemos isso, quando nós nos esquivamos da nossa responsabilidade no plano eterno de Deus de alcançar os seus, é como nós já vimos em outras oportunidades, quando não fazemos Atos 1 e 8, Deus faz Atos 8 e 1. Quando negligenciamos a tarefa de proclamação aos povos, Deus nos espalha como parte do seu plano, para que ele seja concretizado. E nisso nós temos outro aprendizado precioso. Nós precisamos ter uma mentalidade missionária. Nós precisamos fazer missão. Individualmente, onde Deus nos colocar. Nós também precisamos ter uma igreja missionária, capaz de preparar e enviar todo aquele que Deus chamar, todo aquele que Deus levantar no nosso meio com essa função. Então, relembrando, irmãos, respondendo a primeira pergunta da noite, quem são os santos? Os santos são cada pessoa, cada indivíduo que foi tornado limpo dos seus pecados, que foi justificado, que foi consagrado, separado por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A segunda pergunta sobre os santos é onde eles estão. E eles estão em todos os lugares, em todos os povos, tribos e nações, até mesmo nos lugares mais improváveis. Lá estão eles. A terceira e última pergunta é como eles são. E aí eu vou atentar para o verso 23, onde Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo encerra aqui a sua saudação, ele encerra a sua carta aos Filipenses com uma oração final, onde ele pede que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre essa congregação. Essa graça do Senhor, de acordo com a oração do apóstolo, é invocada sobre o vosso espírito, conforme ele diz. E é provável que essa expressão aqui tenha sido usada para enfatizar a questão da unidade na igreja, a unidade do corpo de crentes, já que um dos assuntos que ele tratou e que ele aconselhou os filipenses era a desunião. E nós sabemos que a igreja cristã, na sua expressão local, ela deve ser unida em um só espírito. Esse versículo, irmãos, e consequentemente a própria epístola aqui, ela encerra com um amém, que não aparece na Almeida Revista Atualizada, que eu estou usando, em algumas versões também não aparece, mas está presente na Almeida Revista Corrigida, na NVI, na King James, e também está presente em manuscritos grego. Há um amém aqui no final do versículo. E mesmo que lendo nessas versões sem o amém no texto, parece que você é levado quase automaticamente, naturalmente, a concordar com Paulo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É verdade, amém. Parece que nem é necessário tal amém no final, né? Então, depois de analisado o versículo, onde que ele pode nos ajudar a entender quem são, como são os santos? Existe uma característica peculiar, ou algo que a gente possa buscar, que distingue essas pessoas na maneira de viver das demais. Esse desejo, irmãos, aqui, essa oração que Paulo faz pelos crentes filipenses, ele expressa algo que une todos os santos. Algo que é comum em todos os cristãos, de todos os povos. O que separa o cristão do incrédulo é uma única coisa: a graça de Deus. Muitas das cartas do Novo Testamento começam e terminam com os escritores desejando, expressando, na verdade, o seu desejo de que a graça de Jesus estivesse com o seu povo. Se você for ver as últimas palavras das Escrituras, lá em Apocalipse 22, 21,
Ele diz que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Os reformadores, irmãos, eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. E um dos temas que vieram a definir o ensino da reforma era o chamado sola gratia, que em latim é somente pela graça. Os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. E os reformadores sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus, pelo favor imerecido e somente por isso. Essa doutrina, irmãos, significa que nada que o pecador fizer pode trazer méritos para que ele obtenha graça diante de Deus. O pecador não possui condições nenhuma de cooperar com Deus a fim de merecer a sua salvação. A salvação do começo ao fim é dom soberano de Deus para pessoas indignas, para pessoas que não mereciam de forma alguma serem salvos. Conforme Paulo escreveu para os cristãos lá de Corinto, que estavam tentando se vangloriar das suas obras, 1 Coríntios 4,7, ele vai dizer: pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse dádiva? Ninguém, irmãos, pode estar diante de Deus e dizer: Deus, olhe para mim. Veja tudo o que eu fiz de bom. Olhe para o meu passado, para as minhas obras. Deus não é devedor de ninguém. Nem mesmo em matéria de salvação. E aí Paulo vai ser ainda mais forte em Efésios 2, ao dizer que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, incapazes de qualquer coisa. E esse texto de Efésios, ele expressa a realidade que simplesmente não podemos nos aproximar de Deus. Da mesma forma que um cadáver não pode recobrar força e sair do túmulo. Só que muitos não aceitam esse ensino claro das Escrituras. Muitas pessoas não aceitam isso. Fora da igreja, muitos assumem a ideia de que as pessoas são basicamente boas. Eles entendem que se nós dermos às pessoas educação adequada, bons exemplos, leis justas e rígidas, as pessoas naturalmente vão para o caminho certo. Só que essas coisas, irmãos, que são boas, tudo é muito bom, lei justa é bom, exemplos nobres são bons, educação é boa, mas espiritualmente falando, são impotentes para mudar o coração corrompido pelo pecado. Não é capaz de mudar a rebelião do homem contra Deus. E é por isso que dentro da igreja, irmãos, nós não podemos pregar nem ensinar que as pessoas estão doentes longe de Deus. Isso é errado. Porque a palavra não diz que nós estamos doentes. Ela diz que longe de Cristo nós estamos mortos. Espiritualmente falando, nós somos cadáveres no chão sem Jesus. E é por pregar esse ensino de que que as pessoas estão doentes e não mortas, que você vai encontrar pessoas dizendo: aceite Jesus. Como se Cristo fosse um remédio para ela tomar quando ela encontra a certeza da doença dela. Mas a realidade é que o homem ele é incapaz de aceitar Jesus. O homem está morto. O homem precisa que Cristo dê vida ao seu corpo, que já está em decomposição. Ele é quem precisa nos aceitar, porque Ele é o único justo e justificador. Mas graças a Deus, irmãos, que a palavra não encerra na informação que nós estamos mortos. Ainda em Efésios 2, Paulo vai dizer lá nos versículos 5 e 6, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele dá grande ênfase, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já é incrível, irmãos, o fato de que Deus ressuscitou Cristo. Que Cristo ao terceiro dia ressuscitou, isso já é incrível. Mas mais incrível ainda é que Cristo fez mortos reviverem.
E é por isso que Paulo faz tanta ênfase no capítulo 2, verso 5, e dizer: pela graça sois salvos. Se somos salvos pela graça, irmãos, e essa é uma afirmação comum entre os evangélicos, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que não é pela graça. Por incrível que pareça, ninguém discute isso. Mas a consequência óbvia, irmãos, é que não foi por causa das nossas obras. Se é de graça, não é pelos meus méritos. Se é graça, não é porque eu aceitei Jesus. Caso contrário, irmãos, nós poderíamos ter motivo para nos gloriar. Fui eu que aceitei a Cristo. Mas em vez disso, Paulo diz que Deus nos deu vida por sua misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. A Bíblia é muito clara ao nos afirmar que o próprio amor e a misericórdia de Deus são a única fonte de salvação. Somos salvos sola gratia, somente pela graça. Então, respondendo à terceira pergunta, como são os santos de Deus? São pessoas alcançadas somente pela graça e misericórdia de Deus. Mas talvez seja uma resposta simples demais para algumas pessoas, porque parece ser fácil demais. Pode ser que alguém pense que isso é um convite à libertinagem. É um convite à imprudência moral, já que nós não precisamos fazer nada, já que é só pela fé, basta crer. Só que essa não é uma resposta simples. A graça de Deus, irmãos, ela impacta a vida do santo de uma maneira que toda a sua velha vida é posta de cabeça para baixo. Uma transformação total acontece. Deus opera pela graça um novo nascimento. E as boas obras, irmãos, nada mais são do que as evidências, as provas dessa graça salvadora, desse novo nascimento que o Espírito Santo de Deus produz no santo. E essas evidências, irmãos, vão muito além do que apenas um novo vocabulário, uma nova maneira de falar, uma nova forma de se vestir, do que abandonar práticas viciosas ou coisas externas desse tipo. Deus opera, irmãos, uma renovação na nossa vida. Tudo em nossa vida passa a ser conduzido por um pensamento bíblico. Das coisas mais insignificantes, como comer e beber, as coisas mais importantes, os nossos relacionamentos pessoais, trabalho, estudo, tudo passa a ser administrado por Cristo em nós, por uma mente nova que Deus opera através do seu Espírito. Então, como são os santos de Deus? Os santos vivem de uma maneira diferente do mundo. Isso é inevitável. E se você ler a Bíblia, pelo menos, você vai perceber na história de cada um dos personagens bíblicos, em cada relato, em cada uma das vidas desses homens santos que serviam ao Senhor. Você pode ver isso também por meio dos santos conhecidos pela cultura popular, com um ensino distorcido e errado, mas as pessoas do mundo reconheceram uma vida santa nessas pessoas. Você tem São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia. Nós estamos estudando a história da igreja na quarta-feira. Nós vemos uma vida, Policarpo, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Cipriano, Gregório, Ambrósio, João Crisóstomo. Todos eles, homens separados por Deus, que viveram uma vida diferente do mundo. Reconhecidamente santos, não em um sentido de possuir poder especial de Deus, intercessão, onisciência, enfim, mas no sentido de terem sido verdadeiros discípulos, santos, separados, vivendo uma vida diferente. Esses homens reconheceram a graça imerecida de Deus, viveram para em tudo glorificar a Deus com suas vidas. E pode ter certeza, irmãos, que esses homens que eu citei aqui, nenhum deles desejou ter uma imagem construída deles. Nenhum deles desejou que pessoas fizessem orações em nome deles, porque eles confiavam unicamente nos méritos de Cristo. Então, para finalizar, irmãos, recapitulando as perguntas, quem são os santos? Os santos são cada pessoa, cada indivíduo que foi tornado limpo dos seus pecados, que foi justificado, consagrado, separado por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Onde eles estão? Em todos os lugares.
em todos os povos, tribos, nações, até mesmo nos lugares mais improváveis. Lá estão os santos de Deus. Como eles são? São pessoas redimidas pela graça imerecida de Deus, que lhes concedeu o Espírito Santo, dando vida a um corpo que estava morto. E saindo da sepultura simbólica, vivem novas vidas, fazendo tudo para o louvor e a glória de Deus. Deus, ao longo da história, irmãos, tem levantado um povo santo, um povo alcançado pela graça e misericórdia, um povo justificado, consagrado, separado por meio da fé no Messias. Um povo que vive como luzeiros neste mundo, que jaz em trevas, refletindo não o seu próprio brilho, mas o brilho de Cristo por onde eles passam. E em especial, lembrando que estamos no mês da Reforma, onde no dia 31 de outubro comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, Deus levantou há 500 anos atrás homens santos que fizeram a diferença em seu tempo. E minha oração final aqui essa noite é que Deus continue a levantar pessoas santas, no sentido bíblico da palavra de Deus, para novamente reformar a igreja nos nossos dias. Pessoas unidas a Cristo, de todos os lugares, povos e nações, que reconhecem a graça e a misericórdia de Deus e vivem para em tudo glorificar a Ele. Vamos orar, irmãos.